Bom, pessoal, tudo bem? Hoje, o nosso estudo é sobre um item do capítulo 14 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 14, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mais especificamente, nós vamos discutir um pouco sobre o item 8, intitulado Parentela corpórea e parentela espiritual, no sentido da gente tentar entender o que quer dizer essa parentela, ou esse parentesco, vamos dizer, e qual é o propósito disso. Então, o que significa, qual é o propósito, por que isso existe, por que temos uma família aqui na Terra, e o que é essa família espiritual, quais são as diferenças. Para a gente começar, eu gosto sempre de iniciar trazendo algumas reflexões. As reflexões são questões para nós começarmos a mastigar agora e ao longo do estudo, ao longo do que a gente vai ler, a gente tentar responder isso para nós mesmos, para que isso faça sentido na nossa cabeça, para que isso nos ajude a progredir. Afinal, esse é o nosso propósito. E a primeira pergunta para a gente pensar é: o que é família? O que é? E a resposta mais óbvia: meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos. Mas vamos além disso, vamos tentar entender um pouco mais profundamente. O que significa o parentesco do corpo e o espiritual? Esse é um ponto que a gente vai tentar refletir. E, por fim, mas muito importante, qual o meu dever perante esses parentes do corpo e do espírito? Afinal, se existe essa família do corpo e do espírito, para quê? E qual é o meu compromisso com isso? Ou vamos traduzir assim: e eu com isso? Para que eu quero saber disso? Bom, para a gente começar, vamos ler um trechinho aqui desse item 8. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculos do espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho. Então, aqui, nesse parágrafo, além de começar a trazer um pouco desse conceito de família, também tem aqui bases sólidas da própria doutrina espírita. Se a gente analisar o que ele está dizendo, uma das bases sólidas é de que o espírito não é criado junto ao corpo. Então não é do momento que você foi fecundado que brotou um espírito ali. O corpo é criado, o espírito é criado por Deus. E o nosso espírito, para chegarmos aqui hoje, para estarmos nessa encarnação, neste corpo, já perambulou, já vivenciou muitas outras encarnações. Por isso, isso aqui é também uma base da própria doutrina. Nós já vivemos noutras famílias, nós já vivemos noutras épocas, vivemos noutros países, vivemos em outras religiões. Nós já temos tantas experiências, mas se a gente está aqui é porque a gente não aprendeu o que precisava ainda, ou tem alguma coisa para a gente melhorar. Bom, o outro ponto importante é o propósito, o dever dos pais, que a doutrina estabelece. Que os pais, o pai e a mãe, eles têm um dever de ajudar os seus filhos a progredirem, de ajudar nesse desenvolvimento intelectual e moral. Não é só aquela coisa assim: eu
trabalho, pago as contas, exista, se vire. Existe um dever moral, né? Nós temos responsabilidade de ajudar a educar os corações e as mentes dos filhos, das filhas, sejam estes do corpo, da carne, consanguíneos ou não, né? Porque nós temos muitos exemplos de quando Deus usa de outro pai, de outra mãe que não o biológico, para ajudar na criação, no desenvolvimento de algum espírito. E aí a gente vai ter um exemplo mais profundo disso mais adiante. Já já a gente chega lá. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também podem ser também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na terra por muito antagonismo, a fim de lhe servir de provação. Os verdadeiros laços da família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Antes, durante e depois. E aqui entra um exemplo que eu acho pertinente para nós, para a gente ver isso na prática. Eu quero trazer aqui um exemplo do livro Missionários da Luz, um livro de André Luiz, através de Chico Xavier. E nesse livro, muito rico, nós vamos ler lá uma passagem onde a gente vai conhecer em 2, 3 parágrafos a história de uma mãe. E o que tem de peculiar nessa mãe? É que ali a gente está vendo de uma ótica que talvez a gente nunca tenha pensado. A gente está vendo da ótica de antes da encarnação, que é o que ele está dizendo, antes, durante e depois. E para a gente entender por que antes, durante e depois, vamos analisar. Anacleto, que é o nome dessa mãe, é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo, a fim de operar determinadas edificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. Quer dizer, aqui a gente já está olhando antes, numa encarnação anterior, né, por uma improvidência, por um descuido, por um equívoco dela, os 4 filhos que ela teve tiveram graves problemas. Seu esposo era um homem probo e trabalhador. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice. Então, de um jeito mais rebuscado, ele está dizendo que, embora o pai fosse muito trabalhador, né, e tivesse uma postura enérgica no lar, a mãe mimava demais, né, de uma forma descompensada a esses filhos, de tal forma que isso os prejudicou. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigirá os mais árduos sacrifícios. Caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral.
E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o tempo do corpo. Então, a gente entende que, devido a essa criação, lógico, sempre tem a parcela individual, particular, né? Não está sendo dito aqui que a culpa é exclusiva da mãe, mas ela teve uma parcela nesse antes. E aqui, vamos dizer, nesse durante, que é no plano espiritual, está sendo comentado, explicado que ela vai precisar ajudar esses espíritos a progredir, né? E aí é perguntado para ela quantos anos eles gastaram para poder planejar a encarnação que ela vai descrever. E foram gastos aproximadamente 30 anos para conseguir encontrar esses espíritos novamente, esses filhos, né, para conseguir desvincular eles das companhias que eles tinham e para que, enfim, fosse possível desenvolver um planejamento para construir um novo caminho. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Um, na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que também terá necessidade de identificação. Então aqui a gente vê o que vai ser esse depois. É um cenário que arrepiar, dá frio na espinha. Mas a gente tem que entender que tudo é um propósito de Deus para o melhor para nós. Esse antes, durante e depois não é ao acaso. Não existe nada que percorra o tempo de forma perdida, de forma sem propósito. Deus tem um plano para tudo, e mesmo que a gente ache que são sacrifícios, torturas no plano da terra, na verdade são formas de nós progredirmos. Há, pois, 2 espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E para a gente entender melhor, ele vai explicar o que isso quis dizer, né? A hostilidade com que seus irmãos o tratavam a Jesus, se acha claramente expressa no relato de Marcos, que diz que era propósito deles se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que havia perdido o Espírito. Informado da chegada de seus irmãos, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora sua mãe estivesse na companhia deles, ele generaliza o ensino, o que não implica de maneira alguma que haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, nem que só lhe merecia indiferença. A sua conduta em outras circunstâncias provou o contrário. Então, este relato aqui é de um momento em que Jesus está reunido ali com seus apóstolos e seus irmãos chegam em companhia de Maria, de forma a retirá-la dali. E então é que ele pronuncia, essa reflexão que, ao meu ver, sem a chave que a doutrina espírita nos fornece, fica alguma coisa perdida, alguma coisa não faz sentido, fica uma reflexão um pouco mais rasa,
de que, olha, ele disse isso porque os apóstolos eram seus amigos e ele quis dizer que eles eram seus irmãos. Mas vai além disso, né? Aqui a gente está entendendo que é os laços da consanguinidade e os laços do Espírito, os laços do propósito, que Jesus traz quando ele afirma que todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então, a gente tem que tentar, além dos laços da família, do corpo, que é o nosso primeiro objetivo, o nosso primeiro tempo de trabalho é o lar, o nosso primeiro círculo social é a família de sangue. Afinal, não existe acaso no planejamento divino. E para a gente caminhar para o final, existem 3 perguntas que eu achei interessante a gente ler e refletir sobre as respostas. São do livro Leis de Amor, um livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Primeira pergunta: em vista de tudo isso, que nos cabe fazer ante os parentes? Eis porque, perante os parentes e companheiros de jornada, urge consagrar-te a felicidade de todos e fazer o melhor que possas a benefício de cada um. Aqui a gente está chegando naquela última pergunta que foi feita, de qual é o meu dever, o meu propósito perante essas famílias, perante a família de sangue, que nós temos aí desde que nascemos, e perante aquela família que Deus colocou em nosso caminho. Porque a gente tem que ter essa noção que na nossa vida a gente não vai esbarrando com pessoas ao acaso. Nós temos laços, nós temos ciclos, amigos de escola, amigos de trabalho, da profissão, companheiros de esporte, etc. E essas pessoas que vão cruzando nossos caminhos, que vão se desenvolvendo laços, são muitas vezes uma teia de espíritos que já estavam ao nosso redor, de outras vidas. Não necessariamente laços positivos, Às vezes são sombras do passado que nós precisamos afinar esse relacionamento. Nós precisamos agora. Afinal, qual a melhor encarnação? A atual. Sempre. Então, nós precisamos agora renovar esses laços, melhorar essas experiências. Todo laço parentesco possui razão de ser? Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Então, para ficar bem claro que qualquer laço que Deus colocou em nosso caminho é um propósito para que a gente se redima, progrida, melhore. Se já é bom, ótimo. Talvez seja um espírito que você já se dá bem em algumas encarnações. Se não é para você agora tentar melhorar. E, partindo para a nossa última pergunta, o que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa? O que fazer se a gente se irrita com alguém? Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e de luz. Esse é o propósito. Esse é o dever. Para concluir esse raciocínio, é isso que a gente tem que focar. Porque, de fato, se você tromba com uma pessoa na rua, ou alguém do serviço que você não conhece bem, chega e fala uma abobrinha para você, muitas vezes entra aqui e sai aqui. Porque, às vezes, é irrelevante. Pelo menos
deveria entrar aqui e sair aqui, né? Para a gente não absorver tudo que é negativo. Mas quando é aquela pessoa que já tem uma certa intimidade e sabe o ponto que tem que tocar, e toca. Quando é aquela pessoa que conhece aonde provoca e o faz, nossa, e o sangue ferve na hora. É quase um negócio instantâneo. Falou, você já quer voar no pescoço. Né? Lembrando a encarnação dos tempos de uma onça. Mas é aí que está o propósito. É por isso que ele fala que a gente precisa anular os impulsos negativos. Né? Então, assim, segura, põe na coleira de novo, respira. Né? Eu lembro que o Rossandro, eu não lembro certinho, mas ele fazia uma reflexão que o primeiro passo do perdão é você não revidar na hora. Primeira coisa, segura o impulso. Vê a raiva, vê a vontade de esgoelar. Primeira coisa, não vou esgoelar, não vou xingar. Então, se controla. Depois que você aprende a controlar a sua reação, você vai procurar ter melhores ações também, agir melhor. Né? Isso nos lembra o caso de Bartomeu, se não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que é ele, que se sentia muito desvalorizado pela família, sentia que não era respeitado pelos irmãos, pelo pai. E um dia ele vai conversar com Jesus. Né? E o grande problema que ele tinha é que, como ele não tinha sucesso profissional, financeiro, que no caso era a pescaria, e se sentia muito desvalorizado, ele colocou essa preocupação para Jesus. Mas o que eu faço? E reclamou e falou. E Jesus trouxe naquela reflexão para ele, né, que ele deveria se preocupar com os bens, não necessariamente da terra. E trouxe essa reflexão aqui de como lidar com os parentes mais difíceis. E em seguida ele tem que voltar para casa. E quando ele volta, é a mesma coisa. Ele é desrespeitado, é desvalorizado, mas naquele momento algo havia mudado, que era dentro dele. Então a reação dele espantou todo mundo, porque ele não revidou, não devolveu a ofensa. Bom, isso é um começo. Que nós sejamos capazes de começar não revidando. Vamos segurar. Depois a gente tenta fazer o nosso melhor. Não é fácil, mas esse é o propósito. Fazer o nosso melhor. Porque se a outra pessoa, se esse outro indivíduo, né, esse familiar, esse parente de sangue ou de espírito, não conseguir melhorar nossa relação com ele, nós fizemos o possível para melhorar a nossa parte. E isso é o que cada um tem que fazer. Então, agora vou convidá-los para a gente fazer uma prece para encerrar. Vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus por hoje. Vamos agradecer porque estamos aqui. Vamos agradecer a Deus por essa encarnação, por essa vida, por cada um que Ele colocou no nosso caminho. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque todos os relacionamentos não são ao acaso. E mesmo aqueles que conhecemos hoje podem ser parentes de espírito, e que se não forem, sejamos nós capazes de construir um laço de fraternidade. Senhor, obrigado. Confie em nós o seu trabalho de amor, de fraternidade, e que sejamos capazes de, ao sair daqui, ajudar os nossos irmãos, ajudar a nós mesmos
nós tentemos, né?